Shot de biologia. Em Independência ou Morte. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinícius. Aqui quem fala é o Lucas e nós somos ambos estudantes de Biologia na Universidade Federal do Paraná. Estamos aqui para poder entregar o conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Porque, como a gente sempre diz, De shot em shot o conhecimento transborda. ou a gente fica bêbado de conhecimento. E o shot de hoje é sobre fotossíntese e também Guaraná Jesus! Especial Guaraná Jesus. Uma delícia, direto do Maranhão. Aqui para as terras curitibanas araucarienses. Amém. E dessa vez a gente não vai ficar bêbado de pinga, mas bêbado de Guaraná Jesus. Por favor, Guaraná Jesus. Patrocina a gente. Não, isso infelizmente não é um patrocínio, mas se Jesus quiser, um dia será. Se Jesus quiser, na companhia dele, a gente vai ser patrocinado por eles. Amém. Isso aqui é muito bom, amigo. Eu não tomo refrigerante, mas Guaraná Jesus eu tomo. Eu também não tomo. Mas Guaraná Jesus toma. E o que Guaraná tem a ver com fotossíntese, com esse nosso episódio que a gente tá fazendo agora? Porque, cara, tipo, é só uma bebida, tipo, nossa, um suquinho, um refrizinho gostosinho, com bastante açúcar, bastante gás. O que tem a ver com planta? E de onde que vem o Guaraná, Vinícius? De onde que vem o Guaraná? Do amoníaco, do carbono e do açúcar, tornando nessa linda latinha que está na frente de vocês. Não, não é isso não. Guaraná é um fruto. Um fruto que vem de uma planta. E o que a planta faz? Fotossíntese, que todo mundo conhece esse nome. É uma das coisas que a gente mais aprende no colégio. E a gente está aqui hoje para poder explicar esse processo tão intrincado e tão complexo e tão importante, indelével para a vida. Inventei a palavra agora. Né, Vinícius? O que a gente mais tem é planta. A gente olha para todos os lados, tem planta. Só em Curitiba. Porque em São Paulo não tem não. Porque Paulo em Curitiba é conhecida como a cidade verde. Obrigado, de verde Betinho. não tem Não nada, tem nada. mas é considerada. Enfim. E as plantas são independentes. Por isso que o nome do episódio de hoje é Independência ou Morte. Tá, mas independente em que sentido, cara? A gente sabe... Eles conseguem se alimentar sozinhas. Eles são seres autotróficos. Não só as plantas, como as algas também. E algumas bactérias E também. algumas bactérias. Né? Começou com as bactérias, na verdade. Tudo né? começou com elas. Então, eles são seres autotróficos. Eles conseguem produzir o seu próprio alimento, seus próprios compostos orgânicos. Coisas que nós, meros mortais, heterótrofos, como a gente, os fungos... Eu sou vegetariano, então eu não sou heterotrófico. Heterotróficos, a gente tem que buscar alimento em outros seres vivos. Temos que se alimentar de outros seres vivos. Mesmo que o Vinícius da Silva não coma carne, ele come alface. E nem come ainda, né? Eu sei que não come. Tô brincando, ele gosta de alface sim. O alface já foi um ser vivo, né? E faz fotossíntese e é um metabolicamente ativo. E além da grande questão do pulmão do mundo, que a gente sabe que é uma falácia, né, Xixim? Porque não são as plantas, não é a Amazônia, galera, o pulmão do mundo. É o oceano, galera. As algas, as florestas de kelps, que são algas gigantescas, isso sim é o pulmão do mundo. Não as florestas da terra. Mas além dessa questão de produção de oxigênio e tudo mais para nossa sobrevivência, é importante ressaltar que tem também a questão da cadeia trófica em si. Porque a gente precisa muito dessas plantas para a gente existir. Sem as plantas e sem o processo da fotossíntese, com essa criação que elas têm de compostos orgânicos, a gente não existiria. Além de muitas outras coisas, tipo o ciclo do nitrogênio, porque para a gente produzir proteína, ácidos nucleicos, tudo isso a gente precisa que as plantas existam. Então, mas focando na fotossíntese, a gente não pode deixar de falar que isso é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Sim, associações com algas e corais são um verdadeiro pulmão do mundo. Mas mesmo assim, igual o Vinícius falou, as plantas são super importantes mesmo. Porque elefante come o quê? Alga! Não. Girafa come o quê? Shiitake! Acho que não, mas pode comer, mas não. Gorila come o quê? Ah, a gorila gosta de banana. Gosta de banana, gostam de plantas, cara. Todos os animais herbívoros comem plantas e os carnívoros comem os animais que comem as plantas. Então, é praticamente uma linha sucessória de energia. A energia vem lá do Sol, de uma estrela, milhões de anos-luz daqui. Ela é assimilada pelas plantas, que a gente vai explicar como que elas produzem o carboidrato a partir da luz do Sol. Da conversão da energia solar em carboidrato, pessoal, isso não existe. O passarinho vai lá, come a planta, come o fruto, fica com energia. A cobra come o passarinho, o gavião come a cobra, a gente come o gavião e... o Bolsonaro come a gente. É tudo de ruim que chega no Bolsonaro, cara. Como pode? Mas enfim, gente, para começar falando sobre fotossíntese,
Fotossíntese é basicamente a conversão de energia luminosa em energia química, em orgânicos. Ou seja, eles pegam compostos com energias baixas e transformam eles em compostos com energia alta. No caso, qual que é o composto com energia O baixa? composto é CO2, o que a gente expele, dióxido de carbono. Além, as plantas também fazem reciclagem do oxigênio para a gente poder respirar também, como também as algas fazem, né, no caso. Mas enfim, respiração celular é a conversão de energia nos seres heterotróficos. Então eles se alimentam de algum carboidrato, alguma proteína, e transformam esse carboidrato em energia, em ATP, né? A gente não faz fotossíntese, nem os fungos, né? A gente só tem as mitocôndrias que fazem parte do processo de respiração celular. A fotossíntese é necessário que tenha cloroplasto, mas as plantas têm sim cloroplasto e mitocôndria. A gente, seres heterotróficos, só temos mitocôndria. Por quê? Porque a gente consegue os compostos orgânicos comendo eles. A planta não consegue. Ela assimila o CO2. Agora a gente vai explicar como que ocorre essa assimilação e como que ela transforma energia solar em energia. E qual que é o recurso básico para ocorrer a fotossíntese, Vinícius? Uma plantinha tem que ter aguinha, sombrinha, terra, sais minerais e o mais importante deles, luz. Luz. E a luz, nesse caso, é importante ressaltar que a luz é sempre uma onda eletromagnética, pessoal. Só que ao mesmo tempo que ela é uma onda, ela também é matéria. Fica sempre meio confuso. Ela, às vezes, é uma coisa meio que a gente não sabe, uma coisa impalpável, mas ao mesmo tempo tem até foto de um fóton agora. E fóton é a energia fundamental da luz, que é como se fosse uma bolsinha com energia luminosa dentro. E esse é o recurso essencial para as plantas, no caso. Sim, o fóton é considerado um recurso. O que a gente chama de recurso na biologia, Vinícius? Recurso na biologia é tudo que pode ser consumido e não pode ser reconsumido mais uma vez. Então, um fóton só pode ser consumido por uma planta. E é aí que está desvendado o mistério das plantas gigantes, das plantas altas, das florestas enormes. Porque elas precisam pegar a maior quantidade de fótons possíveis. Então elas têm ganhado dos seus concorrentes. Tem que ficar cada vez maiores para conseguir assimilar melhor esses fótons. E por isso tem tantas plantas com muitas adaptações para conseguir mais energia solar. Por exemplo, as plantas epífitas, que são as plantas que não ficam no solo, mas elas se localizam nas copas, das árvores, nos troncos, tipo as orquídeas, porque elas precisam de uma forma ou de outra ter esse acesso à energia solar para viver, pessoal. E é isso. E onde que eles absorvem esse fóton? Nas folhas, né, cara? É mais do que óbvio. Então, pessoal, o processo de fotossíntese ocorre principalmente nos cloroplastos, como a gente falou. O cloroplasto tem uma origem muito interessante, assim como a mitocôndria. Eles eram bactérias antes, tem a teoria da endossimbiose. Um dia terá esse episódio, é óbvio que é um dos clássicos da biologia. Esse é clássico, pessoal. Esse é clássico, a gente vai fazer um episódio. Mas enfim, o cloroplasto é uma organela bem diferentona, tem próprio material genético próprio, consegue se dividir sozinha. Enfim, tem todo um mundinho dela em que ela se manda nela mesma, mas ainda assim ela é fiel à célula. Amém. Enfim, dentro do cloroplasto tem os tilacoides, que é onde ocorre de vez a fotossíntese. É importante ressaltar que dentro do cloroplasto existem pigmentos que são necessários para que tenha essa captação da energia solar, da luz. Por isso, existem as famosas clorofilas, que são os pigmentos principais, aquele verde da planta, que pode ter clorofilas de alguns tipos, do A e B, mas isso a gente pode falar em outro episódio, que captam essa luz. E também tem os pigmentos acessórios, que são os carotenoides. E os carotenoides dão aquela coloração laranja do fruto que está amadurecendo, da abóbora, da cenoura. Então, gente, se vocês comerem muitos legumes, muitos vegetais que sejam laranja, vocês vão ficar com o corpo laranja. Porque esses carotenoides eles são assimilados e guardados dentro de adipócitos. Então vocês ficam laranja. Aí está o segredo de Donald Trump? Possivelmente. E como que esses clorofilas e esses pigmentos acessórios são distribuídos pelo cloroplasto? Enfim, eles formam um complexo chamado de complexo antena, certo? Em que é como se fosse uma antena mesmo. Eles distribuem, na verdade eles focalizam a energia solar em um ponto só. Eles pegam esse fóton e colocam em um ponto
ponto só, que é o chamado ponto de centro de reação. Então a imagem está aparecendo aí na Terra, mais na tela, mais fácil de entender, né? Em volta tem a clorofila e os outros pigmentos, e no centro tem um centro de reação, onde que esse fóton vai ser direcionado para ter uma melhor absorção desse fóton. Então, basicamente, esses pigmentos estão realocados de uma forma antenoide, como o Lucas falou, dispostos para que tenha essa captação e a transdução da captação da energia para o centro reativo, para que ocorram os próximos processos fundamentais do que a gente vai começar a falar das fases da fotossíntese. Antes disso, temos que explicar os fotossistemas, né? Os complexos de antena formam fotossistemas. No caso das plantas, na fotossíntese, tem o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Não se engane pelo número. O 2 vem antes que o 1 na fotossíntese, no processo da fotossíntese. O que muda entre o fotossistema 1 e 2 é o comprimento de onda que cada uma absorve, né? E também algumas coisinhas específicas, mas basicamente eles são muito parecidos. Eles têm que focalizar a energia num ponto só, que é o centro de reação. Tem duas fases, como o Vinícius falou. E as duas fases da fotossíntese, como todo mundo já conhece, são a fase clara, que é a fase que depende da luz para acontecer, que é a fase fotoquímica, e a outra fase é a fase escura. Que precisa do escuro, não brincando, que não precisa de luz para acontecer. Mas acontece normalmente na luz também. Sim. E é a fase chamada de fase bioquímica, que é onde ocorre a síntese do carboidrato. Agora, começando um pouquinho sobre a fase clara da fotossíntese. Primeiramente, tem o fotossistema 2, que ele é excitado pela luz que vem do Sol. Os fótons vão excitar esse fotossistema 2, que lembra, mesmo sendo 2, vem primeiro no processo de fotossíntese. Após ser excitado esse fotossistema 2, ocorrerá a hidrólise da água. O que é a hidrólise da água? É a quebra da água em duas moléculas, o H+, um próton, e O2, oxigênio. Ok? E nessa quebra também vai sair elétrons. Elétrons vão ser liberados. Esses elétrons vão ser capturados por uma proteína chamada feofitina, que vai carregar esse elétron. Seguindo o que o Xuxinha falou, é importante ressaltar que a hidrólise da água ela acontece também por conta da energia solar, que promove essa quebra da água, liberando esses elétrons que já estão lá no meio, então são captados pelo complexo antena. Então essa excitação excitou o complexo antena, que leva essa energia até o centro de reação, que pega esses elétrons que foram liberados pela hidrólise da água, excitando o fotossistema 2 e liberando esses elétrons para o meio. Então esses elétrons são captados por uma proteína chamada feofitina. E como o Lucas falou, a feofitina ela é uma proteína que capta esses elétrons. E é interessante falar que todo esse processo da fase clara é efetuado por proteínas chamadas proteínas carregadoras, ou carreadoras, dependendo do livro que você lê. Que são proteínas que basicamente translocam esses elétrons e passam eles para frente, levando eles de uma forma para outra. E essa feofitina, ela capta o elétron, mas logo ela já é oxidada, perdendo o elétron e liberando ele para uma proteína chamada plastoquinona, que é outra proteína que está no meio e que leva os elétrons para frente. Essa plastoquinona, no momento que ela capta o elétron, ela se torna uma plastohidroquinona. Essa plastoquinona ela vai conseguir transferir 2 elétrons. E como que isso ocorre? Depois do fotossistema 2 tem um complexo chamado complexo citocromo B6, em que um elétron da plastohidroquinona passa direto desse complexo e vai para outra proteína carregadora chamada de plastiossionina. Porém, um elétron fica lá, dentro desse complexo do citocromo, e fica rodando loucamente, aumentando a energia do sistema. Quando chegam dois elétrons que ficam rodando nesse citocromo, uma semiquinona vai ser regenerada. É meio complexo isso daí, não é tão importante para o nosso entendimento agora, mas é mais ou menos isso que acontece. Uma vai direto para a outra e outra fica lá para aumentar a energia do sistema. Até que venha outra plastoquinona, libere novamente os elétrons, um liberado, um outro fica girando, se junta com esse outro, regenerando essa plastoquinona. Então são necessárias 2 plastoquinonas para regenerar uma. Agora, seguindo o processo, esse elétron que sai do citocromo B6F, ele é captado por outra proteína carregadora, chamada plastocianina, que logo é oxidada e libera esses elétrons para quem? Ninguém mais, ninguém menos que o fotossistema 1.
Chegou ele. Chegou ele. Então a diferença do fotossistema 1 para o fotossistema 2, além do comprimento de onda que ele recebe, é o tipo de excitação. O fotossistema 2 é excitado pela energia solar e o fotossistema 1 é excitado pela energia solar e foram liberados pela plastocianina. Sim. Logo que a plastocianina faz essa excitação no fotossistema 1, ele é excitado e libera novamente os elétrons para outra proteína carregadora, chamada de as proteínas ferrosulfurosas, que logo oxidam novamente, passando esses elétrons para as ferrodoxinas, que por sua vez oxidam e liberam esses elétrons para moléculas de NADH, que estava oxidada e se reduz, tornando-se quem? Ninguém mais, ninguém menos que o NADH, uma das principais moléculas energéticas dos vegetais. Do nosso também, mas o ATP é mais importante. Enfim, então toda essa parte foi para produzir, para gerar esse NADH, que é um composto de alta energia. Legal. Tudo isso só para chegar nessa oxidação, na redução do NAD+. Porém, o que acontece é que lembra que lá no comecinho do processo da fotossíntese ocorre a hidrólise da água, os prótons de hidrogênio ficam para onde? Ficam no lúmen, ou seja, dentro do cloroplasto. Vai se acumulando hidrogênio lá dentro. Esse próton de hidrogênio vai ficando lá, vai aumentando a quantidade. E por causa do gradiente elétrico e químico, eles vão sair. Tem menos hidrogênio para fora, tem menos prótons para fora do que para dentro. Então, mas como que eles saem, cara? Eles saem, aí que vem um pulo gato, e uma das coisas mais importantes da história do mundo é uma das coisas que eu acho mais interessante na biologia, porque é muito lindo. Nos cloroplastos, também na mitocôndria, tem uma proteína chamada de ATP sintase. É uma proteína transmembrana, ela fica na membrana. O que acontece? O hidrogênio vai sair por onde? Por essa ATP sintase. E quando ela sair por essa ATP sintase, ela vai girar como se fosse uma maquininha, vai girar, vai mudar de conformação. E o que vai fazer? Vai produzir ATP. Como o nome diz, ATP. Então o hidrogênio lá, esse H+, que está no lúmen, ele serve para basicamente fazer a maquinaria de ATP funcionar? Sim, é como se fosse uma máquina. Isso eu acho incrível, uma máquina mesmo. Ela sai e faz o negócio rodar e mudar de conformação e fazer com que o ADP junte com uma molécula de fosfato, um átomo de fosfato. Não, uma molécula de fosfato se juntem tornando um ATP, adenosina trifosfato. Então, basicamente essa hidrólise, além de fornecer os elétrons, fornece os H+, que fazem o ATP. Sim. Então, esse processo da fase clara libera as duas principais moléculas energéticas do mundo, o ATP e o NADH. Ok. Tá, mas essas moléculas energéticas, por que elas são produzidas? Para que elas servem? Para poder quebrar os compostos orgânicos. Mas espera aí, achei que dar o anúncio. Chegamos na fase escura da fotossíntese, pessoal. Fase escura? Seguindo na fase escura e iniciando o processo da transformação de compostos energéticos e de compostos não tão energéticos em compostos muito energéticos, como os carboidratos, a gente inicia a fase de carboxilação, que no caso é a assimilação do dióxido de carbono e a transformação dele em outros compostos. Aí que ocorre o tão temido ciclo de Calvin-Benson, que já não é mais temido que o ciclo de Krebs, que o ciclo de Krebs é o diabo na Terra. Diabo na Terra. Ou o ciclo de Calvin-Benson também é chamado de ciclo C3. Então, como o Vinícius falou, o ciclo de Calvin-Benson é um ciclo que ocorre de forma de carboxilativa, ou seja, eles assimilam CO2. Então, igual a gente falou, a planta pega o CO2 do ambiente. Esse CO2 vai interagir com a enzima mais importante do universo. Sim, do universo. A rubisco, a tão famosa rubisco, que é a enzima mais presente também no universo. Exatamente. É a enzima que mais tem no mundo. Ela é muito importante. Essa rubisco ela é um composto com 5 carbonos. Vai juntar, basicamente, com o CO2, formando um composto de 6 carbonos. Esse composto de 6 carbonos vai ser quebrado no meio, formando duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Ou, como a gente gosta de simplificar tudo, 3-PGA, pessoal. Pra que falar um nome tão difícil, né? Daí, essa foi a primeira fase. A fase assimilativa, carboxilativa. E a segunda fase é a redutiva. A fase redutiva, como o nome diz,
ela é a redução dessas duas moléculas de 3-PGA em outras duas moléculas de 3-fosfogliceraldeído. Então, eles viram um aldeído, basicamente, essas duas moléculas, que é o primeiro carboidrato formado na fase escura na fotossíntese. Depois disso, na terceira fase do ciclo de Calvin-Benson, vem a fase regenerativa. Como o nome diz, ela regenera a enzima rubisco. Assim, é chamado ciclo de Calvin-Benson. O que é um ciclo, Vinícius? O ciclo não tem fim. Não tem fim. Não acaba. E é algo que o primeiro composto que começa o ciclo vai ter que voltar e ser esse mesmo composto. Então, a rubisco foi usada lá no começo, ela vai voltar como rubisco de novo. Então vai acontecer essa regeneração da rubisco para que ocorra de novo a fotossíntese, né? Nessa fase regenerativa é gerado duas moléculas de triose fosfato, que é a partir daquele 3-glicerato aldeído que a gente acabou de falar. Então, gerou duas moléculas de açúcar. Pronto, carboidrato na veia da planta. Na veia, pessoal. E é importante ressaltar que a fase regenerativa é a fase que mais tem o gasto carbônico. Então, tudo que foi assimilado é basicamente quase que, sei lá, 70%, digamos assim, do carbono assimilado é focado para a regeneração dessa rubisco, mostrando o quão importante essa enzima é para a nossa existência. Porque ela permite a formação de químicos a partir de compostos inorgânicos. Olha que importante isso, pessoal. Sim, demais a conta para a vida e para tudo. Então a fase clara produz moléculas energéticas e na fase escura essas moléculas energéticas são usadas para poder produzir as moléculas orgânicas, os compostos orgânicos para a planta se alimentar. Muito legal. Muito legal, pessoal. Legal. Precisou de tudo isso para chegar, né? Não. Gente, esse daqui é um fotossíntese bem complexa, né? E olha que a gente está resumindo bastante. Enfim, é um processo muito complexo, gente. É coisa do diabo, coisa do diabo. E dá para entender por que ninguém gosta de planta. Nem os biólogos gostam de planta. Pelo amor de Deus. Literalmente, todos os professores que a gente tem falam, tipo, eles vão usar um exemplo de coisa ruim? Falam de botânica, pessoal. Porque ninguém gosta de botânica. Ai, dá licença, né, pessoal? Tudo bem, comer a gente até gosta. Comer uma malvinha, uma melanciazinha ali até vai. Mas agora estudar planta, pra quê, né, pessoal? Fica quieto, Vinícius. Planta é muito legal, sim. Plantas são lindas. Plantas têm uma fisiologia super legal. Elas são independentes. Independência ou morte. Elas seguras de si. Seguras de si. E essas minas soltas, né? Enfim. E deixa as minas viver, cara. Uai. São lindas. Olha, a gente tá vendo aqui uma araucária é daqui, né, Vinícius? Olha isso, cara. O símbolo do nosso estado. É lindo, lindíssimo. Vai falar que não é lindo? A reprodução delas pode ser o diabo. Elas podem ter super difíceis de saber uma coisa ou outra. O desenvolvimento delas pode ser difícil. A genética delas é o diabo também. Elas podem não ser a coisa mais fofinha. Não tem filhote de planta que a gente fica olhando de fofinha. Não tem, mas as variedades é muito legal. São um grupo super consolidado. Um grupo super importante pra vida. E a gente tem que aturar. Não, planta é legal. Sim. Planta é legal. Dê uma chance pra planta. Dê uma chance pra planta. E agora, seguindo, para finalizar nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fotossíntese. Você já ouviu falar de plantas C4? Planta CAN? Creio que não, né, pessoal? Eu também não não tinha ouvido até a faculdade, basicamente. Porque eu não tive botânica na escola. Mas, como a gente seguiu, esse ciclo básico que a gente acabou de apresentar para vocês é conhecido como o ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo C3. Por que ciclo C3, Xixi? Porque gera compostos de 3 carbonos. Basicamente isso. Eles precisam de... Aquele 3-fosfoglicerato tem 3 carbonos. E o C4, Vinícius? A gente não vai explicar muito bem. Ela tem uma diferenciazinha assim das plantas C3 na questão da assimilação de CO2. Eles têm um processo a mais. Mas isso é meio complexo, tem a ver com oxalacetato, que é 4 carbonos. Por isso que é C4. Mas esse deixa para depois... Lição de casa para vocês pesquisarem isso, né? Porque não tem hierarquia nem julgamento. E as plantas C4, a diferença delas, além da parte evolutiva, que elas tiveram que se adaptar, porque elas são plantas de, normalmente, tipo, o milho, algumas gramíneas normalmente são, plantas que precisaram se adaptar a questões de regiões secas. E qual que é a diferença da planta C4 para a planta CAN, Vinícius? Qual que é a diferença? As plantas C4, o processo de carboxilação, diferentemente das plantas C3, tem essa divisão espacial. Então,
A primeira, tipo, tem a carboxilação que acontece nas células do mesofilo. E depois de vários processos, esses carbonos são transportados de alguma forma, que vai ter um episódio que a gente pode falar sobre isso, um mini episódio, alguma coisa. E esses carbonos, o gás carbônico, o dióxido de carbono, é levado até células especializadas chamadas de células do feixe vascular. Então, diferentemente das plantas C3, as plantas C4 têm essa diferença espacial de processos. E as plantas CAN, Xixim? As plantas CANs é diferença temporal. Um processo ocorre de dia e outro processo ocorre de noite. Por que isso acontece? Porque essas plantas são plantas que vivem em locais mais... Locálidos, tá certo? Em locais mais áridos, com menos água. Ou seja, eles não podem perder água à toa. Então eles deixam os estômatos dele, que são poros, né? Que eles abrem e fecham bem fechadinhos durante o dia para não perder água de jeito nenhum. À noite, eles abrem esses estômatos para poder assimilar o CO2. Então eles guardam o CO2, captam esse CO2 da noite e guardam ele para utilização no dia seguinte, quando eles fecham o estômago, utilizando e fazendo o processo de carboxilação e tudo mais, até formar o carboidrato. Então, C4, diferença espacial, o CAN, diferença temporal. Legal. Mas por que CAN? Tipo de câmera? O que significa? Com certeza não, né, Vinícius? Explica aí para pro pessoal. CAN significa metabolismo ácido das crassuláceas. Crassuláceas é esse grupo de plantas que basicamente são plantas suculentas. Plantas que não podem perder água, basicamente. E é isso. Então a gente pode colocar tem uma tabelinha que a gente vai colocar aqui para vocês verem as diferenças entre as plantas C3, C4 e CAN. Se surgir uma C5, uma MAC, uma VAC, a gente traz novas informações nos próximos episódios. Esse episódio acabou, gente, sobre fotossíntese. Episódio complexo, denso, pra falar sobre a diferença entre plantas C3, C4 e CAN. Legal, gente, Coisa legal. de louco. Coisa de louco e com Guaraná Jesus na veia. Compre, só se estiver sendo patrocinado. Por enquanto, não compre. Compre no comércio mais próximo. E é importante E toma água. Depois água não precisa. Toma bastante água. Água não precisa. Mas é importante lembrar, pessoal, que a gente agora tem nosso canal no YouTube, nosso TikToks, nosso Instagramers. Então, por favor, nos sigam, comentem aqui no episódio próximos temas que a gente poderia discutir com vocês de uma maneira descomplicada, animada, porque esses somos nós. Somos nós. E por isso somos nozes. Como a gente sempre fala, né, meu amigo Xexém? De shot em shot, o conhecimento transborda. Tchau, pessoal!